Você é o Yankee. O que você quer? Se você é americano, você é rico. Uau. Ele zoou você. Vai bancar o espertinho com a gente? Bem-vindo a Sholong, Yankee. E aí, pessoal? Hoje recapitularemos o filme A Família de 2013. E vamos para mais um resumo top. O filme abre com uma família reunida para o jantar. Clima tranquilo, tudo dentro da normalidade. Até que alguém bate na porta. O pai, sem desconfiar do destino cruel que o espera, vai atender e olha pelo olho mágico. Do outro lado, um assassino chamado Roku. Sem tempo para apresentações, ele simplesmente atira. E já que começou, resolve terminar. Entra na casa e mata o resto da família. Antes de sair, corta um dos dedos do pai. Um brinde para o chefe da máfia, Don Lucchese, que mesmo preso, ainda dá as cartas no submundo do crime. Lucchese pode estar atrás das grades, mas sua influência continua intacta. Ele comanda seu império à distância, eliminando qualquer um que considere traidor. Para isso, tem Roku e outros assassinos à disposição. A cena corta para Giovanni. Ele, sua esposa Meg e os filhos Belly e Warren. Claro, tem um doguinho, que acabam de se mudar para Paris. Mas essa não é uma viagem a passeio. A família foi forçada a desaparecer do mapa depois de colaborar com o FBI, ajudando a expor os crimes da máfia, incluindo os de Don Lucchese, ou seja, o famoso X9. Como era de se esperar, o chefão não gostou nada e colocou um preço na cabeça deles, enviando Roku para dar cabo da situação. Assim que chegam a Paris, o FBI fornece novas identidades para que possam passar despercebidos. Belly e Warren são matriculados em uma escola local para reforçar a fachada de família normal, mas é difícil parecer gente comum quando se tem agentes do FBI te seguindo 24 horas por dia. Poucos dias depois, as coisas seguem um roteiro. Belly e Warren tentam se encaixar na escola, enquanto Meg sai para fazer compras. Já Giovanni, sem grandes ocupações, decide explorar a garagem. Lá, encontra uma máquina de escrever antiga que ainda funciona. Enquanto isso, no supermercado, Meg recebe um tratamento nada amistoso do caixa e de alguns clientes. Xenofobia pura. Ela sorri, disfarça, finge que não se importa, mas ao invés de um simples desabafo, ela opta por algo mais, como posso dizer, criativo. Pega um galão de gasolina, um punhado de materiais inflamáveis e, sem fazer alarde, deixa um presente para o estabelecimento. Minutos depois dela sair, surpresa. Na escola, Belly e Warren fazem o possível para parecer alunos comuns. O problema é que, como recém-chegados, Warren rapidamente se torna o alvo preferido dos encrenqueiros locais. Mas ele já tinha visto esse filme antes. Em vez de fugir ou revidar de imediato, deixou que batessem nele. Um espetáculo gratuito para os valentões. Na hora do almoço, ele aparece na cantina com o rosto marcado, mas sem grandes estragos. Warren sabia como levar uma surra sem se machucar demais. Um talento peculiar. Belly nem piscou. Eles já tinham mudado de escola tantas vezes que esse tipo de cena era só mais uma terça-feira qualquer. Além disso, Warren tinha um talento especial para ler as pessoas. Ele sabia exatamente quem era só um valentão de fachada e quem realmente poderia causar problemas. Depois da aula, Belly caminhava sozinha quando um carro cheio de estudantes problemáticos parou ao seu lado. Eles convidaram-no para um passeio. Ela sabia que não estavam interessados em uma conversa civilizada, mas mesmo assim pagou para ver e entrou no carro. Quando chegaram a um lago afastado, eles desligaram o motor e sugeriram relaxar antes de levá-la para casa. Foi aí que um dos garotos decidiu que tirar uma casquinha de Belly seria uma boa ideia. Não preciso nem dizer que foi uma péssima ideia. Opa. Se é assim que vocês abordam mulheres, não vão ter muito sucesso. Antes que tentasse qualquer coisa, ela tomou o controle do carro e voltou dirigindo para casa, deixando os valentões para trás. Mais tarde, enquanto a família estava reunida, Robert Stanfield, chefe de operações do FBI, fez uma visita para garantir que tudo estava sob controle. Durante a conversa, mencionou um peixeiro que tinha sumido fazia 2 semanas. Giovanni, com calma, disse que nunca tinha visto o homem. A verdade, ele mesmo tinha matado o peixeiro depois que o sujeito tentou enganar Meg vendendo peixe estragado. Foi um erro fatal. Giovanni o espancou até a morte e enterrou o corpo no quintal. Robert foi embora sem suspeitar de nada, mas deixou um aviso. Se soubesse de qualquer novidade sobre o desaparecimento, esperava ser informado. Giovanni acordou no meio da noite, suando frio. No pesadelo, estava cercado por capangas de Lucchese, todos apontando armas para ele. Para tentar se acalmar, Giovanni fez o que qualquer ex-mafioso nostálgico faria. Pegou a velha máquina de escrever que encontrou na garagem e começou a registrar sua história. No meio disso, decidiu
decidiu listar 10 motivos pelos quais ainda poderia se considerar uma boa pessoa. O problema, nenhuma das razões faria sentido para alguém com uma vida normal e, definitivamente, não serviriam de exemplo para ninguém. Enquanto refletia sobre sua moral questionável, a campainha tocou. Um encanador apareceu para resolver um problema na casa, ou melhor, para testar a paciência de Giovanni. Para começar, ele chegou com mais de 2 horas de atraso, sem desculpas, e já queria cobrar pelo serviço inacabado. Como se não fosse suficiente, ainda pediu uma taxa extra caso Giovanni quisesse que ele acelerasse o serviço. A paciência de Giovanni, que nunca foi seu ponto forte, esgotou. Ele pegou um taco de beisebol e partiu para a agressão. O encanador teve uma noite difícil, mas pelo menos sobreviveu. No mínimo, um avanço em comparação com o peixeiro. Sentindo o raro lampejo de culpa, Giovanni levou o homem ao hospital e inventou uma desculpa ridícula. O coitado tinha caído da escada, só que, com 12 ossos quebrados e a garganta tão machucada que ele mal conseguia falar, a história não colou muito bem. O médico olhou para Giovanni como quem já sabia a verdade, mas decidiu que não valia a pena discutir. Enquanto isso, Maggie estava ocupada com sua própria missão secreta. Ela atravessou a rua até uma casa vazia, que na verdade era a base dos agentes do FBI, designados para vigiar sua família. Seu objetivo? Nada de explosões ou confrontos, apenas levar comida. Sim, enquanto Giovanni resolvia seus problemas com violência, Maggie conquistava os agentes com refeições caseiras, pequenos gestos que garantiam que os federais continuassem de olho nele sem reclamar demais. Warren tinha um plano. Depois de ser alvo dos encrenqueiros na escola, decidiu que era hora de assumir o controle da escola. Para isso, fez um acordo estratégico. Trocaria a resposta de dever de casa por cartas colecionáveis raras. Mas o verdadeiro prêmio não era o baralho, era a aliança com um aluno musculoso, que serviria como reforço quando chegasse a hora da vingança. Só que Warren não parou por aí. Decidiu que um pequeno investimento financeiro ajudaria na causa. Então, roubou medicamentos da farmácia da escola e os vendeu no mercado negro estudantil. No dia marcado, Warren e sua equipe pegaram os encrenqueiros de surpresa. O resultado? Com Ari provando que subestimar um filho de mafioso nunca é uma boa ideia. Enquanto isso, Belly, cansada do assédio constante, resolveu encarar uma garota problemática que a infernizava. Mas nem tudo na vida de Belly girava em torno de brigas. Em segredo, ela nutriu uma paixão pelo jovem professor substituto, Andrei, que ainda estava na faculdade. Para chamar sua atenção, pediu aulas extras de matemática. Andrei, sem perceber as segundas intenções, aceitou ajudá-la. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes e Belly achou que era hora de avançar. Ela tomou uma decisão ousada, apareceu de surpresa na sala de Andrei, trancou a porta e tentou seduzi-lo. O problema? Andrei estava ali apenas para ensinar equações e não percebeu o jogo até Belly começar a tirar a roupa. Dias depois, Maggie, sempre pensando na fachada da família, organizou uma festa no quintal e convidou todos os vizinhos. Quanto mais sociáveis parecessem, menos suspeitos seriam. Giovanni, por outro lado, não estava nada empolgado com a ideia de confraternizar com estranhos, mas aceitou participar. No meio da festa, enquanto assava a carne, alguns vizinhos resolveram bancar os críticos gastronômicos e começaram a zombar de suas habilidades na churrasqueira. Giovanni, que já tinha pouca paciência, imaginou a cabeça de um deles sendo prensada contra a grelha quente, mas num raro momento de autocontrole, apenas sorriu e continuou assando a carne, porque, afinal, uma festa sem homicídio sempre deixa o FBI mais tranquilo. Durante a festa, Robert circula discretamente, olhos atentos, garantindo que tudo siga sem surpresas desagradáveis. Depois de um mês na nova cidade, Giovanni e sua família perceberam que tem um problema maior do que manter as aparências. A água encanada parece mais um caldo de esgoto. Os vizinhos também reclamam, mas ninguém faz nada. Giovanni, sempre prático, decide resolver o problema. Primeiro, tenta o caminho civilizado, vai até o gabinete do prefeito. A resposta? Um longo blá 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 e zero soluções. Sem paciências para burocracias, ele segue para o departamento de abastecimento de água e descobre o culpado, uma fábrica de fertilizantes químicos que despeja resíduos de qualquer jeito. Ele então faz o que qualquer cidadão responsável faria. Claro, se esse cidadão não fosse um ex-mafioso com tolerância zero para incompetência. Ele vai até a fábrica e confronta o dono, que, sem um pingo de vergonha na cara, trata o assunto como se fosse um detalhe insignificante. Giovanni resolve a questão do seu jeito, constrói uma bomba relógio e instala na fábrica. Para evitar suspeitas do FBI, programa a explosão para ocorrer enquanto está em casa, mas ainda faltava algo, dar uma surra física no empresário. Agora sim, missão cumprida com um toque de Giovanni. Enquanto isso, na escola, Warren recebe uma tarefa aparentemente simples, criar um lema para o jornal estudantil. Ele quebra a cabeça até lembrar de um velho ditado que ouviu em sua infância num evento da máfia. O chefe
chefão Luchesse, em meio a risadas e brincadeiras, disse: "Se é bom o suficiente para você, é bom o suficiente para mim." Na época, a frase foi só mais um detalhe cômico. Agora, sem perceber a ironia, Warren a sugere como lema do jornal. Para sua surpresa, a escola adora a ideia e decide usá-la. Melhor ainda, uma empresa parisense, sem saber da origem duvidosa da frase, a imprime nos rótulos de bebida alcoólicas enviadas para a prisão onde Luchesse está detido. Quando Luchesse recebe uma garrafa e lê o rótulo, a diversão acaba. Ele reconhece a frase imediatamente. Esse não é um ditado qualquer, é uma assinatura da máfia. Alguém em Paris está mandando um recado. Sem perder tempo, ele entra em contato com Rocco e dá uma única ordem: embarque no primeiro voo para a França. Giovanni recebe um telefonema de um vizinho entusiasmado que o convida para assistir a um filme e participar de um fórum de discussões sobre cinema. O motivo? Giovanni mencionou casualmente que era escritor, e de alguma forma, isso fez os vizinhos acreditar que ele poderia tornar as conversas mais interessantes. No dia seguinte, Warren tem uma reunião com os professores, consequência direta de sua última briga com os encrenqueiros da escola. Enquanto isso, Belly lida com sua própria crise emocional. Andrei, seu professor substituto e crush secreto, decide dar um fim na relação. Motivo? Ele está indo estudar no exterior por um longo tempo. Para Belly, foi como levar um soco no estômago. De volta a Giovanni, ele resolve aceitar o convite para o evento de cinema. Robert, do FBI, sempre paranoico, torce o nariz para a ideia. Participar de debates com estranhos, risco desnecessário. Mas Giovanni, com sua lábia de ex-mafioso, convence o agente ao convidá-lo também. Mais tarde naquela noite, já cansado de colecionar problemas da escola, começa a considerar um plano radical: fugir de casa e recomeçar do zero. Ao mesmo tempo, Belly, ainda devastada pelo fim do romance, decide dramatizar sua dor da maneira mais extrema possível, subindo no telhado de um prédio em frente à delegacia. Sua esperança? Que Andrei apareça de última hora e a convide para ir embora com ele. Enquanto isso, Warren caminha até uma estação de trem, refletindo sobre sua possível fuga. Mas antes de tomar uma decisão, ele vê algo que o faz esquecer completamente o drama adolescente: Rocco e seu grupo desembarcando de um trem. Ele corre até um telefone público e liga para casa em pânico, tentando alertar sua família. Porém, ninguém atende. O que ele não sabe é que Maggie pegou o telefone no exato momento em que ele saiu da cabine, sem saber da urgência da ligação. Rocco e seus homens decidiram que sutilezas não fazia parte do plano. Lançaram um ataque simultâneo contra a delegacia de polícia e o corpo de bombeiros, garantindo que nenhuma ajuda chegasse até Giovanni e sua família. Um clássico movimento da máfia: primeiro cortar as pernas da cidade, depois acertar o alvo principal. Do alto de um prédio, Belly viu tudo se desenrolar na delegacia. Não era preciso ser um gênio para entender o recado. A caçada tinha começado. Sem perder tempo, desceu correndo para avisar sua família antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Giovanni e Robert ainda estavam no evento de cinema. E para o total desespero de Robert, Giovanni não apenas participava do debate, mas tinha se tornado um painelista improvisado, falando com entusiasmo sobre o submundo do crime. O público achava fascinante. Robert, nem tanto. A última coisa que ele precisava era um ex-mafioso nostálgico, revelando segredos para um bando de cinéfilos. Sem chances, Robert mandou um sinal de alerta para seus agentes, instruindo-os a preparar a evacuação da família Mason para um lugar mais seguro. Pouco depois, à meia-noite, o show começou. A fábrica de fertilizantes químicos que Giovanni sabotou explodiu em uma nuvem de caos. Robert não precisou de muito para ligar os pontos. Giovanni tentou bancar o inocente, mas a credibilidade de um ex-criminoso com instintos explosivos não ajudava. Sem querer arriscar, Robert o colocou no carro e o levou direto para casa, ordenando que ele ficasse lá e não fizesse mais nada idiota, pelo menos até o FBI decidir o próximo passo. Com Giovanni estacionado, Robert foi até a delegacia investigar a explosão. Mas, enquanto isso, algo bem pior acontecia. Maggie, que estava na sede do FBI sob a proteção de 2 agentes, se despediu e voltou para casa, sem imaginar que o perigo já estava esperando por ela. Assim que se aproximou, percebeu que a casa estava cercada. Homens de capuz e chapéu preto, no melhor estilo, somos definitivamente vilões, estavam por toda parte. O coração disparou. Maggie não perdeu tempo, correu de volta para dentro e alertou os agentes. Rocco e seu grupo haviam encontrado a família. Robert chegou à delegacia e encontrou um cenário digno de um massacre. Oficiais caídos e sangue por toda parte. Sem perder tempo, acionou seus agentes para reforçar a segurança, mas já era tarde demais. A casa de Giovanni virou fumaça. Os capangas de Rocco tinham explodido o lugar, sem se preocupar com detalhes como descrição ou moderação. Por sorte ou por instinto de sobrevivência, Giovanni estava sozinho e conseguiu sair vivo. Os 2 agentes do FBI que estavam no local não tiveram a mesma sorte. Enquanto isso, Maggie correu para se proteger, enquanto Giovanni partiu em uma missão desesperada até o quartel-general do FBI para resgatar sua esposa antes que os capangas de Rocco a encontrassem primeiro.
No meio do caos, Belly e Warren chegaram perto da casa, prontos para entrar na briga. Sem tempo para hesitação, abriram o porta-malas, pegaram armas e partiram para o abate. O resultado, todos os capangas de Roku foram eliminados. O próprio Roku, no entanto, não caiu tão fácil. Ele conseguiu acertar um tiro em Warren antes de partir em uma perseguição insana contra Belly. Mas o jogo virou rápido. Quando Belly chegou em um cruzamento, Robert surgiu com seu carro e resolveu a situação da maneira mais eficiente possível, atropelando o Roku. No fim, Giovanni e sua família tiveram que desaparecer de novo. Novas identidades, nova cidade, mesma paranoia. Rumores indicavam que Lucchese já tinha contratado outro assassino para continuar a caçada. A vida de ex-mafioso nunca oferece aposentadoria tranquila. Ah, e antes de terminar, a família tem um caramelo alemão. Ele machucou a patinha, mas passa bem. O filme não foi bem recebido no Rotten Tomatoes, alcançando apenas 28% de aprovação da crítica especializada e 41% do público geral. O filme e a família tem como ponto forte a química do elenco, especialmente de Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, que entregam personagens carismáticos em meio ao caos. A mistura de comédia e ação funciona bem em alguns momentos, trazendo humor ácido que combina com a proposta. No entanto, o roteiro peca por falta de ritmo, alternando entre cenas de ação eficientes e outras arrastadas que não acrescentam muito. Além disso, a tentativa de equilibrar drama familiar com elementos mafiosos resulta em um tom meio indeciso. Uma curiosidade interessante é que Martin Scorsese foi produtor executivo do filme, o que reforça a conexão de De Niro com histórias de máfia. Dito isso, minha nota para a família é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.